Teleaula Parnamirim. Olá, meu aluno, minha aluna. Aqui o professor Danilo com vocês aqui nessa aula de Educação Física Fantástica, oitavo ano. E lembrando vocês novamente aqui, ó, nosso QR Code, tá? Acessa para você ter lá a avaliação da nossa aula, clica, curte, tá bom? Vem comigo. Hoje nós estamos trazendo aqui para vocês esse esporte olímpico fantástico, individual, essa modalidade, que é o levantamento de peso. Bastante conhecido nos países do Oriente e Leste Europeu, mas que vem ganhando bastante adeptos aqui, inclusive no Brasil, certo? Esse esporte gera muitas curiosidades e o professor está trazendo aqui essa modalidade aqui para vocês e tirar algumas dúvidas, tá? Bom, começa lá na história antiga, os homens primitivos já utilizavam o levantamento de peso como demonstração de poder, vigor, energia, mas foi na antiguidade, em torno do ano 1000 a.C., na Grécia, no Egito e na China, que a atividade apareceu como esporte. Olha aí, na Grécia Antiga, levantamento de peso figurava entre as mais importantes completas ferramentas para o treinamento de atletas e outras modalidades. Então, meu aluno, essa imagem aí que nós temos aí é uma imagem antiga da Grécia que foi resgatada de vários e vários lugares, tá? Que descobertos. Então, veja que já se fazia o uso, né, do levantamento de peso com pedras, né, com esses instrumentos. Muitas vezes eram voltados para treinar o corpo, voltados para as batalhas, né, dos povos antigos. E hoje, essa parte de desenvolvimento do corpo, a modelagem do corpo também foi lá buscar o levantamento de peso e trouxe para nossos dias atuais, certo? Continuando, aqui nós vemos um pouco Olá, meu aluno, minha aluna. Aqui o professor Danilo com vocês aqui nessa aula de Educação Física Fantástica, oitavo ano. E lembrando vocês novamente aqui, ó, nosso QR Code, tá? Acessa para você ter lá a avaliação da nossa aula, clica, curte, tá bom? Vem comigo. Hoje nós estamos trazendo aqui para vocês esse esporte olímpico fantástico, individual, essa modalidade, que é o levantamento de peso. Bastante conhecido nos países do Oriente e Leste Europeu, mas que vem ganhando bastante adeptos aqui, inclusive no Brasil, certo? Esse esporte gera muitas curiosidades e o professor está trazendo aqui essa modalidade aqui para vocês e tirar algumas dúvidas, tá? Bom, começa lá na história antiga, os homens primitivos já utilizavam o levantamento de peso como demonstração de poder, vigor, energia, mas foi na antiguidade, em torno do ano 1000 a.C., na Grécia, no Egito e na China, que a atividade apareceu como esporte. Olha aí, na Grécia Antiga, levantamento de peso figurava entre as mais importantes completas ferramentas para o treinamento de atletas e outras modalidades. Então, meu aluno, essa imagem aí que nós temos aí é uma imagem antiga da Grécia que foi resgatada de vários e vários lugares, tá? Que descobertos. Então, veja que já se fazia o uso, né, do levantamento de peso com pedras, né, com esses instrumentos. Muitas vezes eram voltados para treinar o corpo, voltados para as batalhas, né, dos povos antigos. E hoje, essa parte de desenvolvimento do corpo, a modelagem do corpo também foi lá buscar o levantamento de peso e trouxe para nossos dias atuais, certo? Continuando, aqui nós vemos um pouco a história mais recente, final do século XIX, aí, ó, 1896, e
início lá do século XX, tá certo? É uma imagem aí de um atleta aí no começo do século passado. E aí fala o quê? A trajetória olímpica do esporte, as variações que aconteceram, os objetivos, né? As primeiras participações em Jogos de Atenas de 1896 e as mulheres um pouquinho bem mais tardio, né? No ano 2000, as Olimpíadas de 2000. As transições, as modificações, né? Que houve tanto na parte das regras, né? Do tipo dos equipamentos, foram mudando, né? De acordo com as trajetórias e as evoluções, tanto no esporte como sociais. Tá certo, meu aluno, meu aluno? Aí a gente pode também seguir e perceber algumas regras básicas, né? Então, o que é essas regras básicas? O objetivo básico do levantamento de peso é simplesmente aquele atleta que vai conseguir construir a quantidade de carga maior do que o outro. Isso delimita quem vai estar em primeiro colocado, segundo ou terceiro colocado no determinada competição, certo? É bem simples, é isso? Então, ganha quem levantar mais peso, somando o que foi carregado nas duas provas. Cada atleta tem 3 tentativas para levantar o peso que estipulou. Então, meu aluno, essas 3 tentativas quer dizer que o que acontece? Geralmente o atleta ele vai calibrar a sua carga, né? Para de modo a, no conjunto dessa carga, somar e ver quanto foi o total. Então vamos dizer que na primeira tentativa ele conseguiu 100 quilos. Aí ele foi para a segunda tentativa, aumentou para 110, não conseguiu. Aí carga zero, não conseguiu levantar. Aí ele volta, diminuiu na terceira tentativa, aí ele consegue fazer 105 quilos, ok? Então ele vai somar a primeira com 100, a segunda 0 e a terceira 105 quilos. Então vai sair 205 quilos, tá bom? Então já um segundo atleta. Lembrando, tem o arremesso e o arranque. Ele vai estar tentando nessas 2 modalidades. Eu vou explicar mais na frente como é que se faz esses movimentos no levantamento de peso, tá certo? Então é aí que acontece. Quando o segundo atleta, dizer que o segundo atleta conseguiu na primeira tentativa 100 quilos, na segunda tentativa 102 quilos e na terceira tentativa, vamos dizer que ele já faltava só para atingir os 205 quilos, 3 quilos a mais, né? Mas aí ele quer quebrar aquele recorde, quer se manter em primeiro lugar, então ele vai tentar colocar uma carga um pouco mais superior para somar o todo, né, esses 205 quilos, tá certo? Então vamos dizer 100, 102, 202, já faltando só apenas 3 quilos para finalizar. Então ele não quer dizer que ele vai colocar apenas 3 quilos para empatar ou 4 quilos para ganhar por 1 quilo. Não, ele vai continuar a carga que ele está adaptado a fazer, está treinado para fazer, tá certo? Então, quando o atleta queima aquele movimento, aquela tentativa, então ele está carga 0, tá? Lembrando que dos 2 movimentos, do arremesso e do arranque, certo? Aqui, Confederação Brasileira de Levantamento de Peso. Quem tiver mais curiosidade para saber, vai lá no site lá e confere. Aqui o objetivo, o professor falou, né? Essa imagem, a gente pode ver aí, ela é a fase intermediária do arranque, tá certo? O atleta já está com a barra sobre a cabeça e meu aluno, minha aluna, ele não terminou a fase para completar o movimento, então vai ter que suspender a barra, tá? Para poder fazer esse movimento aí valer como está sendo válido o movimento, tá certo? Ou seja, se nessa fase aí intermediária ele não conseguir levantar a barra com as pernas estendidas, então o movimento não foi válido, então ele perde essa tentativa, tá? Como o professor falou anteriormente. E aí, reparem aqui na imagem, aqui no canto esquerdo, vocês vão ver aí umas imagens aí laranja, vermelha,
verde, azul, isso aí são os pesos, né? Ou anilhas, que a gente vai saber depois. Vermelho 25 quilos, azul 20 e verde 10, certo? Aqui nós temos outra imagem que o professor trouxe para vocês, que é o ambiente de competição oficial. Então essa imagem aqui, ó, volta, professor, calma, aqui, calma, isso. Olha aí, meu aluno, repara aqui na frente, ali no meio, ali em destaque, o atleta vai fazer o movimento, tá certo? Aqui à sua esquerda, a gente tem aí um público, geralmente jornalistas, aqui lá na frente do tablado aí, nós temos aí o corpo de júri, né? Certo? E logo depois do júri temos aí também uma plateia. É bem simples. A carga, as anilhas, as barras ficam ali já aguardando o atleta lá para fazer a sua exibição, o seu movimento, né? Ele vai lá e calibra, tá certo? Então esse é um ambiente de competição oficial de uma Olimpíada, seria isso aí, tá certo? Seguindo, bom, aqui alguns equipamentos, né, detalhadamente. Tá certo? Uma barra metálica, o tamanho 2,20 metros, o peso da barra, aí você vai ter 20 quilos, da mulher um pouco mais leve, 15 quilos. E aí o que acontece, meu aluno? Essa barra ela é um metal que tem uma certa maleabilidade. Isso que é o que é o professor? Quer dizer que se fosse um metal extremamente rígido, poderia quebrar. Por quê? Porque a quantidade de carga e o movimento de potência que é desenvolvido pelo atleta poderia quebrar e romper ali e haver um acidente, tá certo? Então por isso vocês vão perceber em alguns vídeos depois, vocês podem procurar, ela tem uma certa maleabilidade, ela vai dar flexionar um pouco, tá bom? Então repara que aqui embaixo tem outro equipamento chamado colar ou presilha, que é uma estrutura metálica para fixar as anilhas à barra, né? Elas vão lá na ponta e fixa a anilha na barra de modo a que tenha a proteção para evitar que esse material caia durante o movimento, certo, meu aluno? Então pode ser esse colar aí, que é o mais pesado, ou umas presilhas que fixam a anilha na barra, tá? Bastante interessante, porque para manter a segurança do atleta e das pessoas que estão ali em volta, certo? Vamos seguindo. Olha aí a anilha. Fantástico, né, professor? Então a anilha, o peso, é isso? Então tem a anilha verde, 10 quilos, a amarelas, 15 quilos. As azuis, você já vai saber que já são 20 quilos, e as vermelhas, que são 25 quilos. Professor, vem cá, quer dizer que também tem a vermelha menor, né? Tem, mas aquelas maiores lá, você vai ver, vermelhas já são 25 quilos. Então, talvez você veja os padrões de cores, tá certo? E de peso são esses aí no levantamento olímpico, certo? Tanto para mulheres como para os homens, as duas modalidades, certo? Aqui, o professor trouxe o movimento 1, que é o arranque, tá certo? Olha aí, meu aluno, o arranque na modalidade do atleta levanta a barra no único movimento, começando com a barra no chão. Então, o que acontece? Quando o atleta, o arranque, o segredo é um movimento, certo? Já no arremesso, são 2 movimentos. Então, o que acontece? Ele precisa ter uma flexibilidade para poder encaixar a perna, de modo a fazer o impulso, tá? Manter a postura ereta, com o peso sobre a cabeça, né? A barra, para ser um movimento válido, certo? E manter esse tempo lá que o juiz vai entender que o movimento foi válido ou não. Certo? Nesse segundo movimento,
né, que é o arremesso. É um pouco mais complexo, porque ele tem que fazer simultaneamente flexião das pernas, mudando a posição para poder fazer o movimento em 2 tempos. Um que vai ficar, a barra vai ficar sobre a altura dos ombros e depois ele vai projetar por cima da cabeça, fazendo a variação das 2 pernas, tá certo? Então tem essa um pouco mais de dificuldade e ele também tem que ter aquele tempo lá em cima com a barra para que haja o movimento seja válido para o juiz, o corpo de juízes, tá certo? Bom, seguindo, aí são as categorias, né? As categorias, elas estão classificadas pelo peso, tanto na modalidade masculina como na modalidade feminina. E aí o que acontece, meu aluno, minha aluna? É importante que essa pesagem seja bem delimitada e geralmente é feito antes da competição, horas antes da competição. Por quê, professor? Bem simples. Um atleta de 48 quilos, para competir com um atleta acima de 75 quilos, né, vai ter uma vantagem de ganho de força, de potência maior. Então, é extremamente rígido a parte dessa regra pelas categorias, tá certo? Repare aqui, um atleta fazendo aí, parece ser um movimento de arranque, tá certo? Ele já está na fase, já quase na fase final. Repare aqui no canto esquerdo, ó, as delimitações na tabela, masculino e feminino. São 7 categorias, meu aluno, minha aluna. Professor, acima de 105 quilos, 110 quilos, 120 quilos, exatamente. Acima desse peso corpóreo aí, é absoluta, ela invaria, tá certo? Então, o atleta, ele tanto faz ter 106 quilos, como 120 quilos, ele vai nessa modalidade, nessa categoria aí, tá bom? Professor, pode ser desvantajoso? Pode ser desvantajoso, mas geralmente o que acontece nessa fase de peso, a parte de diferenciação é muito pequena em relação a ganhos de potência pelo peso corporal, certo? Então aí já vai ter outras técnicas, como por exemplo, flexibilidade, tamanho das alavancas, por exemplo, do braço, da perna, tá? Do tronco, alguns treino de eficiência mecânica que vão fazer toda a diferença para o aluno, meu aluno, tá? Mas isso aí não se preocupa não. Isso aí é para depois, outras aulas, ou que você tenha mais curiosidade, minha colega de educação física, mais na frente, tira essas dúvidas aí, esses detalhes com vocês, tá bom? Mas vamos lá. Falando em curiosidades, lembrar aqui, ó, nosso QR Code, vai lá, clica lá e faz o comentário, tá certo? Dá o like, seu like, tá bom? Curiosidade aqui de hoje. Bom, aí é um atleta fazendo a pré, antes de competir, tá passando aí magnésio, o carbonato de magnésio, que é um pozinho. Esse bem interessante porque a barra com metal e algumas modalidades, por exemplo, como a ginástica artística, né, olímpica, lá você vai ter algum atrito da mão com a barra, com o objeto. Então, para evitar que a barra escorregue ou simplesmente que ela fique úmida, por quê? Porque o atleta pode suar, né? Então ali ele passa e diminui ali a parte de contato do material metálico, certo? E aí fica mais aderente, o atleta sente mais confiante e força para fazer o movimento. Então às vezes tem muita essa curiosidade, é que pó justamente é de magnésio, certo? Carbonato de magnésio, tá bom? É uma curiosidade aqui, a segunda curiosidade. Esse homem aqui na figura, lá no século XIX,
foi responsável por uma das escolas do levantamento de peso, tá certo? Que constituiu hoje, algumas técnicas de treinamento, tá certo? Assim como no jiu-jitsu, assim como no judô, assim como no karatê, tem as escolas que desenvolveram, que aprofundaram o conhecimento, né, humano para aquela atividade, tá certo? Ele é um austríaco, tá certo? Que criou, no século XIX, Wilhelm Turk, campeão de esporte da cidade. Depois foram surgindo outras federações, né, outras escolas, como a francesa, a russa. Também ressaltar também que a escola chinesa também é muito forte, tá certo? E inclusive uma das que vem conquistando bastante destaque nos Jogos Olímpicos, no número de medalhas, tá certo? Então vamos lá, seguindo. Meu aluno, minha aluna, nós, professor aqui, está chegando aqui próximo ao final da aula e está trazendo as atividades, os desafios para fazermos. E nós iremos precisar de 3 materiais. O caderno, você já sabe que é importantíssimo para você registrar lá, coloca lá a data para que você fez a atividade, da educação física, para depois mostrar lá ao professor, a sua professora, certo? Ganhar lá sua nota e uma caneta e alguns lápis. Vamos pegar alguns lápis hoje, para essa aula, coloridos, certo? Vamos pegar aí ou caneta, a vermelha, um azul, de preferência, tá certo? Para encaixar e podemos fazer a atividade 1. Volta aqui, professor, calma. Essa haste aí, pode ser para que essa haste? Bom, pode ser um cabo de vassoura, um cabo de rodo, um cano. Mas vai precisar desse material, separa para poder fazer a atividade 2, tá certo? Então a atividade 1 é bem simples. Você vai fazer o quê? Pega o caderno, escreva um texto, 10 a 30 linhas no máximo, sobre o que você entendeu da aula de hoje. Ou, se preferir, você também pode desenhar, meu aluno, minha aluna. Eu sei que aí do lado da telinha, do lado de lá, tem muitos alunos que têm bastante capacidade e gostam muito de desenhar, que é o que eu tenho visto nas aulas, tá certo? Que são artistas fantásticos. Então, se você não quiser fazer o texto, 10 a 30 linhas, explicar o que entendeu. Professor, entendi, falou sobre o levantamento, arremesso, sobre o arranque, sobre as cores, sobre os pesos, sobre a curiosidade. Você viu lá que tem a foto lá do criador da escola austríaca, né? Levantamento de peso, uma foto, um desenho fantástico. Se você desenhar qualquer coisa relacionada a isso, vai lá e também está valendo como a sua atividade 1, tá? E a atividade 2, essa também é tranquila. Olha aí, com a haste de madeira, ou cano plástico, outro material, tente fazer os 2 movimentos de levantamento de peso, tá certo, meu aluno, meu aluno? Então, com essa haste aí, com segurança, tenta fazer o movimento do arranque ou do arremesso. Depois você registra aí, se quiser fazer filmagem, ou simplesmente anotar. Professor, foi fácil? Foi difícil? Tá? Como é que faz a posição de levantar do solo, a barra, até chegar lá em cima? Tá bom? Depois vocês tentam reproduzir e explica aí, e ajuda ao colega, né? Como é que se faz, tá bom? Vai ser fantástica essa experiência. Quem sabe aí sai futuramente aí um grande campeão aqui de Parnamirim, do Rio Grande do Norte, para o Brasil e do mundo, né? Eu lembrei do professor Danilo lá, naquele dia eu achei fantástico aquela aula e decidi ser um grande levantador de peso, tá certo? Bom, aqui é a mensagem de hoje. Meu aluno, como sempre, o professor Danilo trazendo aqui essa mensagem para vocês. E hoje essa mensagem tem muito a ver com a aula também, que é o que? Não aceite ser o mesmo que você foi ontem. E é justamente isso, meu aluno, meu aluno.
Um grande campeão, levantador de peso, aquela grande campeã, ela começou um dia fazendo cargas, levantando muitas vezes, mais de uma vez cedo da manhã para treinar, né? Então é um processo, não existe fórmula mágica, né? É aquela velha frase, sem dor, sem ganho. Então a gente tem que se esforçar, né? Fazer a nossa parte, ter fé em Deus e seguir nosso caminho do que a gente tem objetivado, certo? E através do estudo, dedicação e do esforço pessoal, muito fé em Deus, a gente chega lá. Então até a próxima aula, forte abraço e até mais.